Ricardo Ferreira perguntando o que é que aconteceu, né? Com o CSA, o treinador cai. Como eu falei, eu não acho que o Igor Magalhães vai ser demitido. Apesar de entender que nesse início agora de temporada, a não classificação para a final do Campeonato Alagoano tenha sido um vexame, né? Acho que o time do CSA vem fazendo uma temporada em que a expectativa ela ainda é boa, né, para o objetivo final do ano, que é o acesso. Claro que tínhamos também o objetivo do título alagoano e era algo que a torcida do CSA cobrava muito do time. A torcida do CSA tinha a expectativa muito alta de conquistar o título alagoano, principalmente depois que iniciou o ano ali com 6 vitórias seguidas, principalmente depois que ganhou um clássico, tava ali em primeiro lugar, mas de uns tempos pra cá o time do CSA começou a ter resultados muito ruins. Até falando um pouco sobre isso aí, acho que o time do CSA começou a desenhar essa queda na semifinal quando ele começou a escolher os jogos que ia disputar, certo? E o que é que eu quero dizer com isso? No Campeonato Alagoano, o time do CSA teve a possibilidade de, contra o Coruripe, ganhar o jogo e garantir matematicamente a classificação para a semifinal. Empatou e mesmo assim, com os resultados da rodada, o time do CSA conseguiu essa classificação. Certo? Mas não dependeu só de si, porque empatou o jogo. Se ganhasse, era só dele mesmo, né? Mas dependeu dos outros resultados, dos outros times. Depois teve o jogo contra o Asa, que apesar de ter jogado com a equipe titular, com a equipe do Coruripe tinha jogado com um time misto, quase reserva, né? Então demonstrou, claro, que não estava focado naquela partida. E aí contra o Asa, apesar de ter colocado a equipe principal, tinha um jogo contra o Ceará, sabe? Então mostrou que o time ele não tinha o time estava meio desfocado no jogo contra o Asa. Até por isso, durante o jogo contra o Asa, a gente viu um certo desinteresse do CSA na própria partida. Os caras não estavam forçando o jogo, não estavam querendo jogar 100% ali para ganhar. Então talvez a inversão, né, colocar a equipe principal contra o Coruripe para descansar contra o Asa e pegar o Ceará 100%, talvez fosse o mais ideal. Aí ali a gente já viu que o time do CSA estava começando a tirar o pé de algumas partidas e focando principalmente em outras. E aí a gente começa a ter esses problemas, né? Começa a não vir resultados. E aí, em determinado momento, o time do CSA começou a entrar numa fase muito ruim. O time do CSA empata contra a Coruripe, empata contra o Asa, perde do Ceará, perde do Penedense, 4 jogos sem ganhar. Aí, beleza. Joga contra o Sampaio Corrêa, ganha de 4-0. Depois perde para o Asa, ganha do Boa Vista na Copa do Brasil e agora ganha do Asa, mas é eliminado nos pênaltis. Então, observando esse momento atual do CSA, já mostra que o time ele começou a ter dificuldades de correr atrás para fazer os resultados. Era muito melhor quando você tava ganhando, você manter isso, manter esse foco. Aí depois, quando perde o foco e começa a perder as partidas, a confiança vai diminuindo, vai minando. Tanto que vários jogadores que estavam fazendo grandes partidas começaram a jogar mal, e muito mal. Então, para recuperar essa confiança é difícil. Então, na minha opinião, houve essa falha de planejamento do CSA, de rotatividade de elenco, para você manter o foco nas partidas que deveria realmente manter o foco. Então, tira o foco de uma, bota em outra, tal, não sei o que, e o time relaxa. E aí, meu amigo, a zica não é algo sobrenatural, é a confiança do jogador que vai lá pra baixo, tá ligado? É o grupo também, né, sentir-se numa boa fase. Eu sempre falo, cara, a sorte ajuda o time que tá bem. Quando o time tá bem, faz um jogo mal e ganha. Quando o time tá mal, ele faz um jogo bom e perde. Então o time do CSA entrou numa fase ruim, e pra sair de uma fase ruim é difícil, velho. Você precisa ter muita cabeça no lugar, você precisa ter um time que
um time que consiga bons resultados para poder tirar exatamente essa zica, como a gente fala, né? Pra mim não é algo sobrenatural, é realmente a confiança do jogador que quando tá lá em cima, o cara vai arriscar uma coisa difícil, ele vai acertar. Quando a confiança tá lá embaixo, ele vai fazer o básico e vai errar. Isso daí é claro do futebol, a gente vê isso em todos os lugares do futebol, né? Então, para mim houve pela comissão e pela diretoria uma falha aí nesse planejamento aí de você priorizar alguns jogos em relação a outros. Acho que quando precisava fazer isso, escolheram errado alguns desses jogos. Mas enfim, já passou. Agora, o Igor Magalhães, ele precisa fazer algo parecido com o que fez na temporada passada. Remontar os cacos de um elenco que tá aí pressionado, que é esse elenco do CSA, por não ter classificado para a final, e o Igor Magalhães está tentando tirar a responsabilidade do time, está tentando minimizar os efeitos dessa eliminação, que eu discordo, é uma eliminação pesada, é um vexame, tá? Eu acabei não vendo a entrevista coletiva dele, mas o que ele estava falando era que era tentando minimizar os efeitos dessa eliminação, mas eu acho que esses efeitos eles podem ser minimizados se o time do CSA fizer uma boa campanha na Copa do Brasil, uma boa campanha na Copa do Nordeste. Isso aí pode ser minimizado e pode ser, entre aspas, esquecido pelo torcedor se a campanha da Série C tiver os frutos que a gente imagina que vai ter, que é pelo menos um acesso, tá? Então, assim, é com o tempo, tá? E eu acho que o Igor Magalhães, no ano passado, teve um papel fundamental no time do CSA conseguir se salvar, porque era um time fadado ao rebaixamento, né? Era fadado ao fracasso aquele time do ano passado, e o Igor Magalhães chegou e conseguiu fazer essa modificação. Claro que houve também a reformulação do elenco, mas ele conseguiu trazer de volta a confiança para um time que estava completamente destruído emocionalmente, certo? Então, acho que ele precisa agora rever um pouco das prioridades, rever um pouco do projeto e tentar reanimar um pouco esse time do CSA. E na sequência aí a gente vai ver se ele vai conseguir fazer isso, mas que não vejo agora motivo para tirar o treinador. Pelo menos não ainda, certo? Mas vejo que ele tem a possibilidade aí sim de reanimar esse time, como fez já na temporada passada, tá ligado? É isso aí. Mas cair o treinador, acho que agora não é o momento de pensar nisso.